por isso? E tô mais lerda ainda. Problema sério. Ainda tô com fome. Pô, tinha 2 neurônios. O loiro vai ficar com 1 neurônio. Pô, terrível, mas quero melhorar disso. Mas vou te falar, tô mais lerda do que de costume. É? É. Tem que tomar um choque aí, toma um choque aí. Melhor aí. Eu tomar uma jurupinga pra acordar. São 2 neurônios. Tu fica loira, vai ficar 1, aí vai ficar difícil. Ô, Mara, olha aí, Mara. Cadê Mara pra me defender? Não vai falar, tá gravando e depois vai falar, professor, tá praticando, né? É bullying, não sei o quê, tudo. Agora eu vou processar o Robson, que tá me zoando aí do Botafogo também. Nada. Eu só deixo essas coisas também, não resolvo. Não vai se preocupar, não, faz parte. Vamos lá. Lei 9.099 de 95, Lei do Juizado Especial Criminal. Galera, deixa eu chegar lá. Tá? Vamos fazer aqui uma introdução para a gente poder entender isso aqui. Legal. Temos muitas coisas para falar sobre essa lei. Eu vou fazer uma introdução hoje aqui para a gente poder fazer um apanhado e depois vai destrinchando tudo que tem que ser feito. Tá? Então, o artigo 1º dessa lei fala assim, ó. Os juizados especiais civis e criminais, órgãos da justiça ordinária, serão criados pela União no Distrito Federal e nos territórios e pelos estados para conciliação, processo, julgamento e execução nas causas de sua competência. Tá? O artigo 2º. O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando sempre que possível a conciliação ou a transação. Então, artigo 2º está estampado os princípios norteadores da Lei 9.099 de 95. Ok? Eu tenho o princípio da oralidade, ou seja, em regra, todos os atos processuais numa audiência de competência do juizado especial criminal será oral, tá? É óbvio que hoje nós temos a questão da gravação, as audiências estão gravadas, tudo bem, mas não há uma obrigatoriedade daquela formalidade que existe lá no procedimento sumário e no ordinário, onde, por exemplo, o juiz, quando vai sentenciar, ele tem que criar o relatório na sentença. Lembra quando estudamos sentença? Não sei se foi comigo que vocês estudaram, mas quando estudou sentença, a sentença é composta de relatório, fundamentação e decisão, dispositivo. Né? Então, lá nessa lei, pelo princípio da oralidade e da simplicidade, tá? E até mesmo pela informalidade, então reparem que todos os princípios têm um objetivo único de fazer com que a audiência tramite o mais rápido possível. O processo ele ande o mais rápido possível. Então, por isso que existem esses princípios aqui, ok? Bom, e ele ainda dá uma dica aqui para a gente. Tá? O objetivo dessa lei foi despenalizar, tá? Foi criar mecanismos de se estabelecer a composição civil, tá? De estabelecer a composição civil, ou seja, que a vítima possa ser reparada do dano que ela sofreu do réu e que não seja aplicado a pena privativa de liberdade. Então, o objetivo dessa lei é esse, gente, tá? Então, a lei, ela procura, tanto é que ela tem os institutos voltados para isso, que a gente depois vai estudar, que é a transação penal, a suspensão condicional do processo e a própria composição civil. Então, o objetivo da lei é não levar o sujeito para o cárcere, só vai levar se não tiver outro jeito mesmo, tá? Até porque os crimes previstos aqui nessa lei, ela é crime de menor potencial ofensivo, ou seja, em regra, danos causados, né, à vítima são danos de pequena monta, dá para se resolver. Então, o objetivo de se buscar a ideia da composição civil e não prender é em razão disso também, tá legal? Então, essa lei, ela também se divide em 2 momentos.
Do artigo 1º ao artigo 59, ela faz menção à parte civil, tá? A parte penal, a parte criminal, ela vai começar a partir do artigo 60. A partir do artigo 60 é o que nos interessa. O que tem lá do artigo 1º ao artigo 59 está mencionando sobre o juizado especial civil, aquela beleza que tem lá, né? Aquela coisa maravilhosa. Tá? Então, vai lá para o civil lá. A gente vai pegar do 60 para lá, ok? Que é o que interessa aqui para a gente, que é o procedimento da área criminal. O que eu quero também chamar a atenção de vocês aqui? A Lei Maria da Penha, tá? Ela não concede, tá? A aplicação dos institutos previsto na Lei 9.099 de 95, ou seja, suspensão condicional do processo, transação e composição civil. Tá? A gente vai ver todos eles aqui. Por que lá não suporta? Por previsão legal da própria Lei Maria da Penha. Lá é vedado. Tá? Então, lá já está bem expresso que não vai se aplicar. Só que nós temos que prestar atenção numa coisa, gente. A Lei Maria da Penha, ela, na verdade, ela visa a impedir a aplicação desses institutos, porque aquela lei tem um cunho objetivo e subjetivo do crime que é praticado com dolo. Então, por exemplo, o sujeito que é casado com a mulher lá, e ele agride a mulher, né, ele está praticando, por exemplo, a violência doméstica na forma dolosa. Então, por isso que não se aplica, ou seja, a intenção. Agora, é possível, alguns doutrinadores sustentam isso, eu acho que isso também é muito interessante, é possível que se aplique os institutos da Lei 9.099 de 95 na Lei Maria da Penha quando o crime for culposo. Exemplo, ok? O sujeito é casado, tem aquela discussão normal com a mulher, é comum, nada de violência, gente, aquela discussão, batendo, aquela coisa que sempre acontece, e por algum motivo qualquer, imaginem vocês que ele está segurando alguma coisa na mão e ele deixa cair e pega no pé dela, que lesiona, né? Quebra o dedo do pé dela, por um acaso. Há uma lesão corporal aqui? Há uma lesão corporal. Essa lesão foi dolosa? Não. Então, há quem sustente que quando não se tratar de questões de Lei de Maria da Penha, no sentido de crime doloso, você pode aplicar os institutos da Lei 9.099, que eu também acho legal, tá? Porque a ideia é não só despenalizar, no caso da Lei da Maria da Penha, mas como estabelecer a paz entre o casal, tá? Então, fica essa dica aqui, mas a regra que tem previsão legal lá é não ser possível a aplicação desses institutos. Quais institutos, Zé Carlos? Suspensão do processo, composição civil e transação penal. Esses aqui são os institutos que eles não permitem, tá? Em regra. Agora, olha o que diz o artigo 60. O juizado especial criminal, provido por juízes togados ou togados e leigos, tem competência para conciliação, o julgamento e execução das infrações penais de menor potencial ofensivo, ok? Respeitadas regras de conexão e continência. Parágrafo único. Na reunião de processos perante o juízo comum ou o tribunal do júri, decorrentes da aplicação das regras de conexão e continência, observar-se-ão os institutos da transação penal e da composição dos danos civis. O que é isso aqui, gente? Primeira coisa, crime de menor potencial ofensivo. O que é? São os crimes cuja pena máxima não ultrapasse 2 anos. Ok? Então, todo e qualquer crime cuja pena máxima não seja superior a 2 anos,
se está previsto no Código Penal ou previsto numa legislação especial, vai estourar lá no Juizado Especial Criminal. Nós temos diversos crimes da ordem do consumidor, meio ambiente, até do tráfico, deve ter algumas coisas lá. E, gente, o que tiver, se a pena for até 2 anos, pode ir na certeza que é crime de menor potencial ofensivo. O rito a ser seguido será esse que a gente vai estar estudando aqui. Okay? Inclusive aplicando os benefícios que tem previsão aqui. Tá? Agora, veja bem, há algumas exceções aqui. Vamos lá. No caso, por exemplo, de concurso material de 2 crimes, tá? Se o somatório dessas penas aí, concurso material, o somatório dessas penas aí ultrapassar a 2 anos, né, ele já sai dessa competência e vai para a vara criminal comum. Okay? Da pena em abstrato, né, professor? Isso, pena em abstrato, porque não tem a pena aplicada ainda. Tá? É aquela prevista no tipo mesmo. Tá? Uma coisa que eu quero também chamar a atenção de vocês aqui, tá, gente? Em regra, todo crime de menor potencial ofensivo vai ter a possibilidade de se aplicar a suspensão condicional do processo, tá? E isso vai tramitar onde? Lá no Juizado Especial Criminal. Mas, por exemplo, a suspensão condicional do processo, ele determina que todo e qualquer crime, que está lá no artigo 89, cuja pena mínima, já não é a máxima, a mínima, for menor ou igual a 1 ano, cabe suspensão condicional do processo. Então, por exemplo, o furto simples, o caput do 155 lá, a pena mínima é de 1 a 4 anos. Esse, no caso do... Você pode colocar o carro aqui na calçada aí. No caso do furto, gente, por exemplo, que a pena mínima é menor ou igual a 1 ano, é possível a aplicação da suspensão condicional do processo. Porém, ele não é crime de menor potencial ofensivo. E ele vai tramitar onde? Lá na vara comum. Tá? Ele vai tramitar no juízo regular. Tá bom? Então, não confundam essas coisas. Você pode ter um crime que não é de menor potencial ofensivo, ele pode ter direito à suspensão condicional do processo, se a pena for menor ou igual a 1 ano, mas não vai tramitar no Juizado Especial Criminal, vai tramitar lá na vara criminal comum, juiz singular. Ok? Para mim aqui está mudo, professor. Oi? Outro detalhe que eu quero chamar a atenção de vocês, lá do parágrafo único. É possível que um crime de menor potencial ofensivo seja julgado por um juiz e não seja do Juizado Especial Criminal? Conforme fala o parágrafo único, quando ele fala, na reunião de processos perante o juízo comum ou o tribunal do júri, decorrente da aplicação das regras de conexão e continência, pode ser julgado lá pelo júri o crime de menor potencial ofensivo. E por que isso? Primeiro, por previsão legal, parágrafo único do artigo 60. Segundo, para não ocorrer decisão, sentença divergente. Olha o exemplo. O cara pratica uma lesão corporal na outra pessoa e aí sai para se desvencilhar do flagrante ou de qualquer coisa desse tipo, um outro tenta segurar ele e ele vai e mata essa outra pessoa. Então, o que a gente tem aqui na realidade? Aqui a gente teria a questão até de concurso de crimes, tá? E eu posso ver se vai ser continência, se vai ser conexão um ligado ao outro. O que acontece aqui? Quem é que tem uma competência mais abrangente? É a competência do tribunal do júri.
Houve homicídio. Tá? Por causa do homicídio. Então, se deixasse isso solto, poderia o cara ser absolvido na lesão corporal lá no Juizado Especial Criminal e ser condenado, por exemplo, lá no Tribunal do Júri. Seria um absurdo. Então, vai levar, em razão da competência do Tribunal do Júri ser mais abrangente, e aí, quando eu falo mais abrangente, não é porque é mais importante. Claro que a morte, o crime por si só já diz. Mas não é que o juiz de lá é mais importante que o juiz do Juizado Especial Criminal. Não. É pela possibilidade que existe das partes produzirem provas. O Juizado Especial Criminal, ele tem uma limitação muito grande para a produção de provas. A gente vai ver isso. Tá? Ele tem um limite aqui que não é legal. Então, vai ser levado para o Tribunal de Júri o crime de homicídio e também o crime de lesão, que deveria tramitar lá no Juizado Especial Criminal. Só tem um detalhe. Lá no rito do juizado, lá no rito do júri, o juiz tem que ofertar ou dar direito do réu fazer a acusação civil no que diz respeito à lesão corporal ou suspensão condicional do processo ou transacionar com o Estado. Se uma dessas coisas acontecerem, ele só vai ser julgado, caso ele seja pronunciado, ele só vai ser julgado, ou até mesmo que não seja pronunciado, ele só vai ser julgado pelo crime de homicídio. Por quê? Porque ele fez uso dos institutos despenalizadores. E que institutos seriam esses? É o que eu falei. A composição civil. Imagina que ele chegue lá e fale para o juiz que ele quer a suspensão condicional do processo. Ou seja, ele está fazendo um acordo com o Estado. Vai pagar cesta básica, vai ficar um período sem assistir os jogos do Flamengo, porque, né, tem essa confusão toda. Enfim, o que for imposto ali no acordo, esse processo ele fica de stand-by e o cara só vai ser processado pelo crime lá do Tribunal do Júri. Então, há possibilidade do deslocamento de competência do Juizado Especial Criminal para um órgão competente, porém, para crimes mais graves. O inverso poderia acontecer? Claro que não, né, gente? Eu poderia levar o cara do júri para o Juizado Especial Criminal? Jamais. Até pelo princípio da especialidade, até pela gravidade, por aí vai. Então, se liguem aqui que esse artigo 60, parágrafo único, te dá essa possibilidade de ter um desvio da competência. O 61 fala lá, consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo para os efeitos desta lei das contravenções penais e os crimes a que ele comine na máxima não superior a 2 anos. Então, não é superior a 2 anos, show de bola, o cara está no juizado. É superior a 2 anos, sai da competência do juizado. Tá? O que a gente vai ver mais lá na frente é que até agora, se acontecesse algum fato direcionado ao Juizado Especial Criminal, não tem processo ainda. Não tem processo, tá? Nós estamos ainda numa fase ainda preliminar que a gente está vendo. Qual é o problema dessa lei aqui? Os problemas dessa lei. Um dos problemas que são gravíssimos. Bom, vamos fazer uma análise aqui. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês. Caso isso se transforme efetivamente num processo, ou seja, ocorreu uma lesão corporal, a vítima foi à delegacia, fez o termo circunstanciado, aquilo foi levado, foi encaminhado para o fórum aqui de Campo Grande, foi comunicado ao juízo, fizeram todo o procedimento, intimaram as partes que vão comparecer em juízo para audiência de conciliação, conforme prevê o artigo. Tá? Nesse exato momento aqui, não tem, tá? Não existe processo na figura, né, de estar existindo o magistrado para condenar ou absolver.
Nós estamos numa fase preliminar que se tenta a todo custo uma conciliação. Esta conciliação é a composição civil ou a transação ou a suspensão do processo. Isso vai depender do momento que estiver lá e da parte interessada, ok? E o interessante disso tudo aqui é que, caso não ocorra nenhuma dessas possibilidades, assim vai ser deflagrada a denúncia. Então, repare que é diferente lá do procedimento ordinário. O cara pratica o crime, se existe um inquérito policial, por exemplo, ou não, já é deflagrado de cara a denúncia, para depois resolver as coisas. Aqui não, aqui primeiro se tenta a composição civil, ok? E um dos problemas que a gente tem aqui nessa lei é o seguinte, no que diz respeito ao número de testemunhas, caso isso se transforme em um processo. E aí ocorra a audiência de instrução e julgamento. Ok? Por quê, gente? Porque o artigo... Deixa eu pegar ali aqui. O artigo 34... O artigo 34 da Lei 9.099 fala assim, ó. As testemunhas até o máximo de 3. Então, tecnicamente, nós teríamos a possibilidade de arrolar 3 testemunhas para depor em juízo. 3 para MP, 3 para defesa. Ok? Só que a gente tem uma grande divergência doutrinária aqui. Por quê? Porque o artigo 34, ele está dentro da esfera civil. Como eu falei, do artigo 1º ao artigo 59, está fazendo menção à esfera civil. E lá no artigo 60 em diante, que aí é o procedimento criminal, não tem nada falando qual o número de testemunhas que seria possível se arrolar ali. Aí entra a divergência. Há quem sustente que seria 3. Por quê? Por causa do princípio da especialidade. Já que há uma previsão na lei 9.099 de 3 testemunhas. Porém, há outros doutrinadores que falam o seguinte, não, o artigo 34, ele faz menção à área civil e não à área penal. Tá? Portanto, é que a lei, ela mesma faz essa diferenciação. Porque ela cria o juizado especial civil e o juizado especial criminal. Então, para a parte da doutrina, eles entendem que não seria 3 testemunhas, poderia ser um número diferente. A questão é, então, se é um número diferente, qual o número e qual a base legal para isso? Simples. Tá? Primeiro, o artigo 394, parágrafo 5º do CPP, permite a aplicação subsidiária do Código de Processo Penal nas leis específicas, ou leis especiais. A Lei 9.099 de 95 é uma lei especial. Então, como não tem previsão do número de testemunhas, no que tange a esfera criminal lá, nós poderíamos utilizar essa doutrina, o artigo 394, parágrafo 5º. Olha o que ele diz, no 394. Procedimento será comum ou especial. A Lei 9.099 de 95 é uma lei especial. Parágrafo 5º. Aplicam-se subsidiariamente aos procedimentos especial, sumário e sumaríssimo, e aqui ainda fala sumaríssimo, as disposições do procedimento ordinário. Tá? E ainda mais, o artigo 92 da Lei 9.099 também menciona isso, fala assim, aplicam-se subsidiariamente as disposições dos códigos penal e de processo penal no que não forem incompatíveis com esta lei. Gente, o que está acontecendo aqui? Nós precisamos solucionar um problema. Se não tem previsão legal, lá na Lei 9.099 de 95, para o número de testemunhas, como vai ser solucionado isso? Para essa doutrina que entende que
não é 3 testemunhas, entra uma outra discussão. Então, seria 5 ou seria 8 testemunhas? Por que 5? 5 com base na igualdade, ou próximo da igualdade, entre o procedimento sumário e o sumaríssimo. O procedimento sumário, o próprio nome já diz, ele é mais célere, portanto, ele se aproxima muito do procedimento sumaríssimo. Então, uma parte da doutrina fala o seguinte: vamos aplicar subsidiariamente o procedimento sumário, ok? Porque ele é mais próximo do sumaríssimo. Então, não vamos aplicar 3 testemunhas, vamos reconhecer 5 testemunhas, tá bom? E outra corrente fala o seguinte: ok, não vamos aplicar 3 testemunhas e também não vamos aplicar 5 testemunhas, mas vamos aplicar as 8 testemunhas que é previsto em lei. Por quê? Porque aqui a gente estaria amparado no princípio da ampla defesa. Tá? Então, gente, eu estou trazendo essas informações para vocês porque se vocês forem fazer uma prova, pelo amor de Deus, prova subjetiva, podem mencionar essas divergências que tem aqui, que eu estou falando para vocês. Se for prova objetiva, marca 3, porque a lei está mencionando 3. E se é objetivo, tem que ser o arrepio. Deixa eu só botar aqui no chat. Se está falando 3, você vai aplicar o que está na lei, entendeu? Então, você tem essa variação. Zé Carlos, na prática, o que acontece? Briga-se e passa 3 testemunhas, ok? Na prática, eles têm aplicado 3 testemunhas. E lá na prática ainda chega o absurdo, que aí para mim é o pior de todos, que eles que eu falo, tá, gente? É o juízo, o Ministério Público faz isso, tá? Incrível. Amparado no princípio da simplicidade, eles às vezes, você vai numa audiência de conciliação, eles entregam uma ou 2 ou 3 folhas de termos de declaração de testemunha. Eles querem que a testemunha não vá nem em juízo, escreva ali o que ela viu, e aí vai ser encaminhado ao MP, se for crime de ação penal condicionada ou incondicionada, para saber se o promotor vai denunciar ou não, que é um absurdo. Já aconteceu isso comigo algumas vezes, e toda vez que isso acontece, eles me dão uma folhinha: doutor, essa folhinha aqui é para o senhor assinar, para o senhor levar para as testemunhas, caso tenha, para elas assinarem, e tem que juntar no processo, tá bom? Tá, muito obrigado. Quando eu saio, eu rasgo e jogo fora, tá, gente? Porque aqui eu não confio, nunca vou participar disso. Eu atravesso uma petição quando for o momento oportuno, requerendo a oitiva de testemunha em juízo. Testemunha não presta testemunho por escrito, não existe isso. Testemunha tem que verbalizar, e até pelo princípio da oralidade. Então, a ideia deles aqui é observar 3 testemunhas. Então, o que tem prevalecido na prática é a possibilidade de 3 testemunhas para estar em juízo e depor, ok? Agora, quanto às questões doutrinárias, tem essas divergências. Eu, por exemplo, ainda não precisei, mas se eu tiver um fato muito, muito interessante, né, por exemplo, um acidente de trânsito, uma lesão, e que eu tenha 5 testemunhas boas, eu posso muito bem brigar para que seja ouvido essas 5 testemunhas. O juiz vai indeferir, vai falar que só tem 3, você conseguindo em ata, e depois lá em grau de recurso, se o seu cliente for condenado, ou você pode brigar e chegar até o STF, né, gente? Por cerceamento de defesa, tá? Então, é possível ser observado o 394, parágrafo 5º do CPP, combinado com o 92 da Lei 9.099 de 95, tá? O Taurino, o que você está perguntando para mim? É para cada crime. É isso que você quer saber? Acho que sim, professor. Está perguntando se é 3 testemunhas por cada crime, no caso, assim, se for um concurso e que não extrapole os 2 anos. Por cada crime.
Provavelmente você pode encontrar um juiz maluco. Gente, isso que a gente está estudando é o correto, tá? Na prática é tudo diferente, né? A gente sabe como é que funciona no Brasil, né? Você vai para lá, é uma coisa complicada. Mas é para cada crime. Isso aí tem que ser, tá? Agora, o que eu estou falando. Se você está atuando como advogado, né? Pô, se você tem 5 testemunhas boas e você quer ouvir, rola as 5. Vai para a audiência com as 5. Deixa o juiz indeferir, não tem nenhum problema, não. Só faça consignar na ata que o seu cliente está se sentindo prejudicado, a defesa técnica também, e, portanto, há um cerceamento aí de defesa. E você pode, de repente, caso seu cliente seja condenado, você pode anular esse julgamento. E, por quê? Quem me garante que as 2 testemunhas que ele não quis ouvir não seriam as testemunhas que iriam fazer diferença no julgamento? Aí ele poderia falar, mas o senhor escolheu mal as testemunhas. Não é que eu escolhi mal as testemunhas, é que eu tenho 5 para ouvir. Né? E como a lei deixa essa brecha, eu vou e trabalho com isso. Criação de teses defensivas. Tá? Mas volto a afirmar, se for fazer prova da ordem, na primeira fase, cair lá, quantas testemunhas poderão ser roladas nos crimes de competência do Juizado Especial Criminal? 3, 5, 8, 10, 15. 3. Por quê? Porque está inserido na Lei 9.099. É o que está na lei. Prova objetiva responde o que está na lei. Na segunda fase vem uma questão dessa. Que fulano, né, foi ser processado e, portanto, quer arrolar testemunha. Quantas testemunhas ele pode arrolar? Gente, lembre-se, prova para a OAB e prova para a Defensoria Pública, vocês têm que trabalhar com a ideia do maior garantismo possível para as pessoas. Fala, Eduardo. Maior garantismo para as pessoas. Então, você vai ter que passar por isso aqui, explicar a ausência de previsão do número de testemunhas dentro da parte criminal da Lei 9.099 e, portanto, você poderia usar ou o sumário ou o ordinário. Aí fica o critério de você optar por um deles, tá? Então, a ideia aqui dessa lei é exatamente isso aqui, tá? Que eu estou passando para vocês nesse sentido aqui, tá? Outra coisa, lá na Justiça Militar não tem previsão ou é vedado a suspensão condicional do processo, tá? Artigo 90A da Lei 9.839 de 99, tá? O artigo 41 da Lei 11.343/06 também não permite o instituto da Lei 9.099, Maria da Penha, tá? Não aceita, foi o que eu falei anteriormente. Então, tem previsão lá no artigo 41. A única observação foi o que eu falei anteriormente. Se tratar de crime culposo, eu acho que vale a pena discutir. É uma tese defensiva que você pode levantar, tá? E levar isso adiante aí, tá? E se for em questão de prova, também, tá? Então, olha só, em qualquer situação, gente, qualquer situação, pode ser uma lei especial, juizado, seja o que for, júri, é possível a aplicação do CPP de forma subsidiária quando a lei especial não tratar de determinado assunto, por força de previsão legal aqui, tá? Foi o caso que nós estudamos quando a gente falou sobre o júri e a gente discutiu a questão lá do indúbio pro réu na primeira fase, né? Que já está começando a tomar força Fala, Leandro. Eu não apito, Leandro. Está tomando força para não aplicação do indúbio pro sociedade. Por quê? Porque é possível aplicar o indúbio pro réu por força do 394, parágrafo 5º, tá? Na primeira fase do júri. Então, sem nenhum problema para isso. Vocês precisam estar atentos a esses detalhes aí. Vamos partir lá continuar do artigo 60, tá ok? Então, o 61
fala sobre o prazo. Gente, até agora eu não falei em processo, tá? Eu estou falando dos institutos, não tem nem denúncia ainda. Se você reparar, não tem nem denúncia ainda. Né? O 62, olha como é interessante, olha como eu acho que não sei se o legislador esqueceu ou foi incompetente mesmo, né? Porque o 62 fala assim, ó, o processo perante o juizado especial orientar-se pelos critérios de oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. O 62 está repetindo o artigo 1º. Ó, da lei, ó. Está repetindo o artigo 2º da lei 9.099. Então, lá... Não, depende do sursis, né, Luiz Antônio? O sursis, nesse caso de suspensão do processo, não. Tá? Bem que eu não milito na área militar, não, mas nesse caso aqui é vedado, tá? O sursis da suspensão do processo. Olha só, por que eu acho que pode aplicar também o 394? Porque no artigo 2º, na parte da área civil, ele menciona os princípios. E aqui no artigo 62, na parte criminal, ele também menciona os princípios. Mas na parte criminal ele não menciona o número de testemunhas. Então deixou uma brecha feia aqui, tá? E é onde acontece essas discussões doutrinárias aqui, tá? Vamos lá. Deixa eu ver aqui que eu... Bom, vamos lá. O 69, vou falar do 69. Olha o que fala o 69, gente. Ó. A autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência elaborará termo circunstanciado e o encaminhará imediatamente ao juizado com o autor do fato e a vítima, providenciando as requisições dos exames periciais necessários. Bom, primeira coisa, aconteceu o fato, é lavrado, né, o termo circunstanciado. Tá? Geralmente, quase sempre não vai as duas partes lá para a delegacia. É meio raro. Mas se for, a outra parte da lei fala que deve ser encaminhado para o juízo as partes. Você acha que alguém vai chegar lá na porta do juiz e vai ter uma audiência? Claro que não, né? Ele vai lavrar o termo circunstanciado, que é ouvir as partes, e vai mandar aquilo para o fórum. E lá vai ser marcada uma audiência de conciliação. Reparem, não tem processo, não tem denúncia ainda, ok? Por quê? Porque a lei está buscando sempre fazer a composição e não levar ninguém para o cárcere, ok? Parágrafo único. O autor do fato que, após a lavratura do termo, for imediatamente encaminhado ao juizado ou assumir o compromisso de a ele comparecer, não se imporá prisão em flagrante. Então, o réu, que é o chamado autor do fato aqui, ele chega lá na delegacia e fala que vai comparecer a todos os atos processuais. Se o crime é de menor potencial ofensivo, não se aplica prisão em flagrante nele, ok? Então, ele está se comprometendo. O que está vigorando aqui? O princípio da confiança do Estado para com o cidadão. Então, o Estado dá essa possibilidade de não determinar a prisão em flagrante dele, mediante a palavra dele de comparecer a todos os atos processuais, né? É óbvio que provavelmente já puxaram lá, fizeram a folha de antecedentes criminais dele. Imagina o Fernandinho Beiramar fazendo uma lesão corporal indo na delegacia, né? Ninguém vai conseguir deixar o cara embora, é óbvio, né? Vai depender dos seus casos concretos aí que a gente tem que ver. Mas por lei, né? Aí fala que não se imporá prisão em flagrante, nem se exigirá fiança. Então, nem fiança para os crimes de menor potencial ofensivo vai ser aplicada, tá? Em caso de violência doméstica, o juiz poderá determinar como medida cautelar o seu afastamento do lar, domicílio ou local de conveniência com a vítima. Então, caso ocorra uma violência, vai ser mandado, o cara pode dar uma medida cautelar lá, tá? 70.
Comparecendo o autor do fato e a vítima e não sendo possível a realização imediata da audiência preliminar, será designada a data da próxima audiência. Então, como ninguém vai para o fórum, no primeiro momento, esse 70 é morto, né? Agora sim, a gente começa a entrar no que diz respeito a ter uma audiência de conciliação, tá? Gente, a audiência de conciliação deveria, em regra, até o promotor tá, né? Até nos crimes de ação penal pública, eu nunca vejo o promotor nessa audiência de conciliação. É um fantasma que fica sentado ali, tá? Fala lá o 72, na audiência preliminar, essa preliminar, tecnicamente, de fato, é chamada audiência de conciliação, tá? Geralmente, ela é realizada por um conciliador. Eu só foi uma vez só que eu fui fazer audiência, se eu não me engano, foi em Madureira, e o juiz era o juiz de direito, togado. Ele fazia todas as audiências, até de conciliação. Ele não gostava de conciliador, ele queria fazer tudo, então o cara trabalhava. O restante, gente, sempre foi um conciliador, tá? Qual é o problema do conciliador aqui, gente? Tem conciliador que acha que é desembargador. Se você tiver numa audiência de conciliação, o papel do conciliador é perguntar: há possibilidade de composição civil entre vocês? A senhora aceitaria uma indenização? O senhor está disposto a pagar uma indenização? Se sim, vai se resolver o problema ali. Agora, não é papel do conciliador ficar perguntando o que aconteceu no dia. A senhora pode narrar? Eu já vi isso acontecer. Aqui em Campo Grande, isso aconteceu uma vez comigo, eu falei: doutor, por favor, que não é momento para isso. O momento aqui é para perguntar se tem possibilidade de composição civil ou se o autor do fato tem interesse em fazer uma transação penal com o Estado. E essa transação, que deveria o promotor estar presente, porque é o acordo entre o autor do fato e o Estado, geralmente essa transação já está escrita, já vem escrito, incrível. O espírito do promotor baixa ali, escreve ali e some, entendeu? Levanta e vai embora. Então, chega a ser bizarro o negócio. Mas, tecnicamente, na audiência preliminar, o promotor deveria estar presente, porque se não tiver a composição civil, imaginemos que o autor do fato queira transacionar com o Estado, ou seja, queira ficar livre do processo perante o Estado. Ora, se já vem uma proposta de transação fechada, que é o que acontece na prática, ele não vai ter direito de discutir essa transação, tal como: só quer transacionar com o Estado, só vai pagar 10 meses de cesta básica para a instituição tal. Aí ele fala: não, 10 meses eu não pago não, mas eu pago 6. Ué, como que ele discute? A transação é algo bilateral, os dois têm que estar num acordo. Tá ok? Na prática, essa transação que eu tenho visto, pelo menos, ela já vem pronta. E aí fica quase que inviável. Dependendo do caso concreto, eu às vezes, breco e não deixo ele fazer. Tá? Então, o 72, na audiência preliminar, presente o representante do Ministério Público, o autor do fato e a vítima, e, se possível, o responsável civil, acompanhados por seus advogados. Então, na audiência preliminar, os advogados têm que estar presentes. Se não for, não vai dar nulidade nenhuma. Deixa eu ver ali, Cristiano. Mas que aí que a gente está discutindo, Cristiano, é a questão... foi lá do que você chegou, não sei se você chegou na hora que eu estava falando, das questões referentes aos crimes culposos, entendeu? Quando é referente ao dolo, lá na violência doméstica não se aplica mesmo, tá? Mas eu trouxe e é o que parte da doutrina traz para reflexão, é que se for crime culposo, e aí poderia ser aplicado, sim, porque o objetivo lá da Lei Maria da Penha é impedir a agressão. E essa agressão, gente, vamos ter a lista, ela só vai acontecer com dolo. Ninguém dá um tapa na cara da mulher por culpa, né?
Nem o botafoguense, nem o vascaíno, que está nervoso, que está na segunda divisão, vai fazer isso, né? Não, a gente está relaxado. Oi? A gente está relax aí, relaxa. Vamos tomar nossa milho contigo. Na zona de rebaixamento, os dois. Tira o pé da lama. A gente tá bem. Ô, Leandro, tô ganhando apito, Leandro. Brinca Cuidado. muito, Márcio, brinca muito. Professor. Oi. Quem está falando? Esther. Oi. Então, se eu tiver com uma causa, né, respondendo algum processo no GCRIM, numa audiência de conciliação, eu posso optar pelo JEC nessa mesma audiência? Aí ela se transforma do GCRIM para o JEC? Não entendi. Você já está numa audiência de instrução, você já está no juizado especial criminal, não está? Isso, na conciliação. Ah. Aí eu quero que a pessoa não pague. Aí o mediador vai falar, o conciliador vai fazer essas perguntas. Ele pode pagar, então, uma ação indenizatória para você. Então, esse fato de ser uma ação indenizatória me levaria para o JEC? Não, você pode solucionar, você já está no JEC, só que em vez de ser para o juizado especial civil, você pode solucionar ali. Você não precisa ir para o juizado especial civil, pode ser uma indenização. Oi. Entendeu? Hein, Esther? Não, mas se eu der entrada pelo GCRIM? Então, você está no GCRIM. Aí chegou lá. Você tá lá, você e o Márcio lá, o Márcio te agrediu lá, e aí o conciliador fala, ó, tem possibilidade de composição civil? Você já tá no GCRIM. Aí o Márcio fala, ó, Esther, eu te pago R$5.000 de indenização. Aí você, tá, beleza, aceito. Morreu aqui, não tem como ir pro JEC mais. Você já recebeu por isso. Entendi. Obrigada, professor. Nada, é possível sim a gente fazer essa composição. A ideia da composição civil vai até desafogar a área civil, tá? Sem nenhum problema. É possível você fazer isso. Agora, Esther, olha que interessante a sua pergunta. Se o Márcio, a gente vai ver isso lá na frente, só estou antecipando, só para pegar o teu gancho. Se você chega por eu sou o consultor, falo, e aí, Márcio, e aí, Esther, tem possibilidade de vocês fazerem um acordo? Aí você fala, eu tenho, por mim, a gente depende da proposta do Márcio. Aí o Márcio, eu não tenho acordo com ela, não. Não. Tá bom. Bom, a questão agora é, se o Márcio requerer a transação penal ou a suspensão condicional do processo, e for concedido, e vai ser concedido, se ele preencher os requisitos do artigo 44 e 77 do Código Penal, esse processo, no que diz respeito a você, Esther, morreu. Para você morreu a esfera criminal, entendeu? Você não vai entender nada, porque você vai ficar olhando para a cara de todo mundo, o Márcio vai assinar o termo, vai assumir um acordo com o Estado, e aí você, Esther, vai ter que entrar com uma ação de reparação por danos morais lá na esfera civil. Pegou a ideia? Agora eu entendi. Mas porque o Márcio não quis fazer a composição civil, tá ok? Tava duro, professor. Pô, fazer o quê? Então, e aí se a parte, no caso, a vítima do caso, não aceitar, vai mesmo pelo criminal ou tem essa composição também? Mas se a vítima não aceitar o quê? A vítima não tem direito de opinar no que diz respeito à transação e à composição civil. Ela fica só de plateia. Essa é a crítica na lei. Por quê? Quem foi que sofreu a ação? Foi você, Esther. E agora o Márcio faz um acordo com o Estado, resolve a vida dele lá e vai embora. E você fica chupando o dedo ali na audiência com cara de boba, porque é isso que acontece, concorda? Você foi para a audiência o quê? Porque você quer o seu direito. Aí eu, conciliador, vou falar, senhora,
Agora a senhora procura o seu advogado para a senhora... Não, Cristiano. Aí vai acontecer o seguinte. Senhora Esther, a senhora agora procure um advogado e ingresse lá no JEC buscando uma indenização se a senhora acha que tem direito. Ah, tá. Agora eu entendi. Obrigada, professor. Tá? Gente, olha só. A pergunta dela é muito interessante porque isso acontece na prática. Tá? Comigo, eu costumo avisar os colegas. Se você for advogar para uma pessoa que é vítima de crime do juizado especial criminal, você tem que dar essa aula para ela. Claro que não com essa profundidade que a gente está aqui, mas tem que explicar que se o Márcio fizer um acordo com o Estado, ela vai sair dali e vai ter que entrar com um processo na área civil para receber a indenização dela. Entendeu? As pessoas acham que vai para o juizado e vai ver o réu, que eles chamam de réu, que é o autor do fato, sair dali preso, e não vai sair preso. Pior, às vezes sai dali livre com uma transação ou com uma suspensão do processo. Então, se você não explicar isso para o cliente vai te perguntar, doutor, o que aconteceu lá dentro? Aconteceu isso, mas por que você não me falou antes? Entendeu? Até por questão de lealdade. Eu acho que vocês, quem for advogado, tem que falar isso para o cliente, tá, gente? Porque vocês podem ter um problema, assim, pelo menos um mal-estar aí, por causa disso. Então, deixa eu voltar aqui no 7.2. Alguma outra pergunta aí? Tranquilo? Então, o 7.2 fala, na audiência preliminar, presente o representante do Ministério Público, o autor do fato e a vítima, e, se possível, o responsável civil, acompanhados por seus advogados, o juiz esclarecerá sobre a possibilidade da composição de danos civis e da aceitação da proposta de aplicação imediata de pena não privativa de liberdade. O que é isso aqui? Transação penal. Entendeu? Então, essa parte final, aplicar uma pena que não seja privativa de liberdade, é uma transação penal. Tá? Poderia ser, por exemplo, o senhor faz o quê? O cara, o senhor é eletricista, então tá bom, o senhor vai ficar 3 meses indo na chufaria, consertando os ventiladores lá. Pronto, tira um dia na semana e vai lá resolver isso. É uma pena que não é privativa de liberdade. É uma pena no sentido, né, de correção, em que pese não ter condenação. Né? Não tem uma condenação. Por quê? Porque nós não entramos ainda na fase processual. Nós não estamos na fase processual, estamos na fase preliminar ainda, tentando solucionar uma questão social. A lei, para isso, é até interessante, porque ela busca, né? Ela busca... Mas hoje em dia não tem isso, de panela, essa questão de cada um dá o que pode dar. Entendeu? Não tem essa gente só colocar mais Fecha aí a guardinha do cachorro aí. Concordo. Cada um tem que dar o que pode dar, é verdade. Oi? Cada um tem que dar o que pode dar, é verdade. Faz isso aí. Ó, isso é fato. Então, galera, olha o que diz o 73. A conciliação será conduzida pelo juiz ou por conciliador sob sua orientação. Então, pode ser um juiz ou um conciliador. Em regra, essa primeira audiência é para um conciliador, ok? Então, fica nesse coisa aí. 74, o Esther, fala lá da composição civil. Fecha o áudio aí. Fala o artigo 74. A composição dos danos, senão vou ter que fechar aqui, vai atrapalhar o pessoal. Falar o artigo 74. A composição dos danos civis será reduzida a escrito e homologada pelo juiz mediante sentença irrecorrível e terá eficácia de título a ser executado, ok? No campo civil. Então, se o Márcio faz um acordo com a Esther de R$5.000 e ele dá um cheque ou ele não cumpre o acordo, o que vai acontecer aqui? Vai ter que entrar com processo na esfera criminal, na esfera civil. Tá, gente? Tem que entrar com processo na esfera civil. Tá? Então, você
senão você passa a ter problema, tá? No sentido de... Só um minutinho aqui, deixa eu ver um negócio aqui. Tá, beleza. Senão você vai ter problema na hora de executar, tá bom? Então, vale a pena vocês mencionarem essa possibilidade da composição civil, tá? Tratando-se de ação penal de iniciativa privada ou de ação pública condicionada à representação ou acordo homologado... Professor, Oi. então, pode virar cível por 2 motivos. Ele aceitando e não pagando, ou ele não aceitando e eu tendo que recorrer esse prejuízo de uma outra forma, né? Sim. Sim. Tá, obrigada. Mas aí, ó, o que você está falando tá beleza, tá show de bola, é isso aí. Mas só se liga que você, na audiência, você fica só de ideia. Caso ele fale que não vai fazer acordo com você, tá? Tá sim. Você não vai poder chegar e falar, poxa, mas eu queria dizer... Falar, você vai, mas não tem o que fazer. Você vai ter que ir pro cível, não tem como. Entendeu? Agora, lá, se ele faz o acordo aqui, ó, se ele faz o acordo aqui, ô Esther, e não cumpre, lá você não precisa entrar com processo de conhecimento não, tá? Você entra com processo de execução. Porque é um título direto aqui, ó. Olha o 74. A composição dos danos civis será reduzida a escrito e homologado pelo juiz, mediante sentença irrecorrível, e terá eficácia de título a ser executado no juízo civil. Lá você não vai mais discutir mérito, senão perde o objetivo da lei também. Senão seria o Márcio ia ficar feliz da vida. Porque até você ganhar esse processo e receber, o Botafogo já voltou para a primeira divisão. Entendeu? Tá bom, então, nesse caso, você tem um título executivo, tá? Você executa. Então, por exemplo, o Márcio fez um acordo com você de R$5.000. Não cumpriu. Executa ele no cível por força de sentença proferida lá, ou uma sentença homologatória proferida no campo penal. E agora ela tem natureza de título executivo, pela própria lei. E o próprio CPC prevê isso. Não entra com processo de conhecimento. Não tem necessidade disso. Se você entrar, pode perder tempo à toa. Executa logo. Já executa e já faz o pedido de penhora online na conta do Márcio, que já bloqueia a conta dele. Entendeu? Não dá dica Tá, não. Esther? Dá dica não. Já pede o bloqueio, tá? Já faz direto. E é uma petição simples, né? Sem nenhum problema. Só lembra que não vai executar no campo criminal, vai executar no cível, ou lá no civil, na Lei 9.099. Se o Márcio pagar, por exemplo, acima de 40 salários mínimos, imagine que você pedisse R$80.000 a ele de indenização, e ele acatasse, e ele não pagasse, Esther, aí você não poderia executar no juizado especial civil, tá bom? Você teria que ir para a vara comum. Tá, porque é 20 salários mínimos, né? Que é 40 salários. Ah, tá. Obrigada. Você vai contratar um advogado e vai executar por 40. Exceto se você quiser abrir mão de 40, os outros 50% de 80.000. Entendeu? Isso aí você vai ter que observar o que vai ser melhor para você. Mas, em regra, os acordos não chegam nesse valor, né? No juizado. Assim, não é muito normal ter um valor tão alto como eu estou falando. Ó, a questão aqui é o seguinte, que chama-se muita atenção aqui, ó, o do 74, fala assim, tratando-se de ação penal de iniciativa privada ou de ação pública condicionada à representação, o acordo homologado acarreta a renúncia do direito de queixa ou a representação. Gente, se Márcio faz um acordo com a Esther está renunciando, se for ação penal privada, está renunciando o direito de queixa. Ok? Por força do artigo 74, parágrafo único. E o que vai acontecer aqui? Vai extinguir a punibilidade.
107, inciso 5º do Código Penal. Extingue-se a punibilidade. Mas a Esther, se o Márcio não cumprir, continua com o título executivo e executa. Só não vai poder levantar mais a mão e querer ir para o Juizado Especial Criminal para discutir com o Márcio. Ok? Então, o primeiro ponto da lei. Senhor Márcio, senhora Esther, tem possibilidade dos senhores fazerem um acordo? Esse é o papel do conciliador. A senhora tem pretensão de alguma coisa? Aí ela, eu aceito R$3.000. Márcio, eu pago R$500. Aí ela paga R$1.000 pelo menos, Márcio. Márcio, pago. Acontece o que eu estou falando. Ok? Foi feito o acordo, Márcio pagou, morreu. Márcio não pagou, Esther executa. Ok? E extingue-se a possível punibilidade do Márcio por força do 107.5 do CP, porque ela está renunciando. Agora, o conciliador chegou e falou: possibilidade de acordo? O Márcio todo nervoso não tem acordo com ela. Ou ela toda nervosa não tem acordo com ele. Eu quero que o processo siga. Ela levanta a voz e fala. A questão é, no 75, não obtida a composição dos danos civis, será dada imediatamente ao ofendido a oportunidade de exercer o direito de representação verbal, que será reduzida a termo. Então, esse 75 aqui, repare que aí tem uma crítica, tinha uma discussão grande que me parece que agora pacificou, que eu também não concordo muito não, mas é o seguinte, o prazo para fazer uma representação, no caso do Juizado Especial Criminal, é de 6 meses. Da data do fato, você tem 6 meses para representar. Ok? A questão toda é, quando a vítima sofre, né, um crime lá do Juizado Especial Criminal e vai na delegacia e faz o termo circunstanciado, aquilo, para mim, é uma manifestação expressa de vontade de querer processar o réu, ou suposto autor do fato. Só que a jurisprudência, a doutrina, e principalmente os tribunais, entendem que não. Tá? Entende que o fato da pessoa ir à delegacia e fazer o registro, né, fazer lá o termo circunstanciado, é o início da demonstração de que ela quer representar, porque ela pode se arrepender depois e deixar até o processo para lá. E fazer uma renúncia tácita, que não comparecer mais aos atos. Então, o 75 fala lá, não obtida a composição dos danos civis, será dada imediatamente ao ofendido a oportunidade de exercer o direito de representação verbal. Então, quando eu pergunto para o Márcio, tem possibilidade de acordo com a Esther? Márcio, não tem acordo nenhum com ela. Aí eu tenho que falar para ela, a senhora quer continuar com o processo ou a senhora vai desistir? Ou a senhora quer ir para casa pensar um pouco? Ela tem essas possibilidades. Esther só tem que estar ligada numa coisa. Ela tem 6 meses para representar da data do fato. Então, se está chegando próximo 6 meses, ela tem que se falar, não, eu quero representar. Ou se ela já estiver convencida de que ela quer dar andamento ao processo, basta ela falar, não, eu quero que o processo siga. Isso é representação. E esse processo vai seguir. Tanto que o parágrafo único do 75 fala assim, ó, o oferecimento da representação na audiência preliminar não implica em decadência do direito, que poderá ser exercido no prazo previsto em lei. Que prazo é esse? 6 meses da data do fato. Então, quando você for contratado para defender alguma vítima de crime de menor potencial ofensivo, fique ligado no prazo referente à representação. Porque se ainda não aconteceu nada, nenhuma audiência, não aconteceu nada, você tem que peticionar o juiz informando o interesse dela em manifestar o interesse dela em representar contra o sujeito. No caso de ação penal pública condicionada à representação. Se for queixa-crime, entra direto com a queixa-crime.
Espera aí, Sara. O que está fechado aí? É, que eu fechei porque estava mau barulho. Alguém quer falar e eu abro aqui. Estão ouvindo agora, Sara? Quer falar aí? Melhorou? Ouviu, galera, aí? Dúvidas, perguntas aí? Alguma reclamação de alguma coisa? Hein? Tá tranquilo? Próxima aula, continuaremos, ok? Temos ainda bastante coisa para ser discutida aqui, temos muitas divergências ainda para ser analisada aqui. E aí, próxima aula, a gente está aí no debate. Vocês vão ter aula de que agora? Boa noite, professor. Direito empresarial. Boa sorte. Boa sorte para vocês. Desculpa, Ronald. Com o Ronald agora? Boa aula. Valeu? Penal, pelo menos, é coisa boa. Se fosse empresarial, seria muito doido. Valeu, galera. Nos vemos.